Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre síndrome do intestino irritável. Esse é o primeiro conteúdo que eu faço desse assunto aqui no meu canal no YouTube. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim para início de conversa. E eu começo falando sobre a primeira vez que eu tive contato com esse assunto. Foi lá quando eu era estudante de nutrição, na universidade. Teve uma professora que ela convidou uma outra nutricionista para dar uma aula durante a aula dela, entendeu? Então a gente tinha a aula da professora, só que ao invés da professora dar aula, ela deu aquele espaço para essa nutricionista que foi convidada por ela, para dar uma aula sobre síndrome do intestino irritável. Ela fez esse convite, acredito, porque essa nutricionista tinha mais propriedade para falar sobre o assunto, porque ela tinha, a convidada, uma experiência própria, um relato próprio de vivência com esse assunto. Então foi interessante e eu lembro de algumas questõezinhas até hoje, inclusive eu vou relatar aqui, já começando com isso, de que eu lembro que me marcou muito, que foi o seguinte. Primeiramente o assunto, não era um assunto comum, então eu fiquei assim, o que é isso, E aí eu lembro muito que ela focou no seguinte, de que síndrome do intestino irritável é um quadro com sintomas que são um pouco subjetivos, alguns deles, E portanto o quadro às vezes para fechar um diagnóstico nem sempre é tão fácil, porque às vezes alguns sintomas que são característicos da síndrome do intestino irritável, elas também são sintomas, são também sintomas de outras questões que às vezes a pessoa não tem síndrome do intestino irritável só porque ela está tendo aquele sintoma. Você vai entender, Mas já que eu vou explicar. Então eu lembro muito bem disso, então já começo fazendo a introdução com isso aí. E aí, se inscreva no canal se você ainda não faz parte. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Eu aguardo você se inscrever aí, é super rápido. E depois de se inscrever, tem um sininho aí embaixo também. Clica no sininho para você selecionar no sininho a opção todas, para que você receba todos os conteúdos. Mas você precisa ir nas configurações do seu celular, lá na parte de aplicativos, verifique se o aplicativo YouTube você já autorizou que quer receber as notificações todas as vezes, porque só assim os vídeos vão chegar a você. Bom, eu começo falando sobre a questão desse vídeo, para você entender o que é. O que é síndrome do intestino irritável, quais são as características, sintomas clássicos e tudo mais. A primeira questão que eu quero falar aqui é de que a síndrome do intestino irritável é um quadro clínico que envolve dor e ou desconforto abdominal. Esse é o primeiro, sintoma, é o clássico que está presente. Lembrando que o diagnóstico aí, você tem que ter uma avaliação profissional para ter esse diagnóstico, obviamente. E aí, existe também, outro ponto, alteração quantitativa, alteração qualitativa do microbioma intestinal também é algo que costuma acontecer num indivíduo com esse quadro. Ou seja, existe normalmente alguma alteração no microbioma intestinal, tá? E aí, por conta disso, é um quadro que tem uma alteração do eixo intestino-cérebro. Porque se você já tem um quadro que tem uma alteração do intestino, como o intestino se comunica, e o cérebro se comunicam, na verdade, porque é uma comunicação bilateral, bidirecional, você já pode ter impactos no cérebro. Por isso que às vezes um indivíduo com síndrome do intestino irritável, ele pode ter algum tipo de quadro, da parte mental, da parte, de, por exemplo, de ansiedade, depressão. Não necessariamente todo mundo que tem síndrome do intestino irritável vai ter depressão, por exemplo, não é isso. Mas às vezes ela pode ter algum gatilho ali a mais, um fator de risco a mais para ter, alguma alteração nesse sentido, mental, comportamental, tá? E inclusive aqui no canal tem alguns e bons vídeos aí em que eu falo sobre essa questão, do intestino, cérebro, o eixo cérebro-intestino. Então você pode também, ver esses outros vídeos aí com assuntos relacionados para complementar ainda mais as informações. E aí já comenta aqui embaixo caso você também tenha a síndrome do intestino irritável, se você quiser complementar, contribuindo algo mais e de repente com o seu relato, fica à vontade. Mas independente se você tem ou não esse quadro, se você minimamente já gostou do conteúdo, até o fim do vídeo, pelo menos me diga se você gostar, escreva aqui embaixo que eu quero saber.
Continuando com as informações, né? Lembra que eu falei da dor, desconforto abdominal? Pois então, geralmente está associado com algum tipo de alteração na motilidade intestinal, no trânsito intestinal. Então, geralmente a pessoa cursa com diarreia ou constipação. Diarreia, né, quando o intestino fica solto. Constipação é quando você tem o intestino preso. Só que tem um detalhe. A pessoa pode ter diarreia ou constipação, ou pode acontecer dela ter as duas coisas, ou pode acontecer dela ter essas situações de forma alternada. Ou seja, ora ela está com diarreia, ora ela está constipada. Então, o que você precisa entender é que, pelo menos isso, né? Diarreia e ou constipação costumam estar associados nesse quadro aí. Outra coisa que pode estar presente, né, é a presença, né, da sensação de estufamento, de distensão abdominal, que casa ali um pouco também com a questão, né, de geral e tal do desconforto abdominal, porque dependendo da causa, né, alguns gatilhos inclusive podem fazer com que essa distensão piore, gerando ainda mais piora da tal da dor abdominal. E que gatilhos seriam esses, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o que pode ser, né, pensado para, inclusive, né, ajudar no tratamento. Então, já eu chego nisso. Às vezes o diagnóstico não é tão simples, porque alguns sintomas, algumas questões ali não são exclusivas da síndrome do intestino irritável. Por exemplo, uma diarreia. Não necessariamente uma pessoa que esteja com diarreia, ela tem síndrome do intestino irritável. A mesma coisa a constipação. Não significa que uma pessoa que esteja constipada, não significa que ela tenha síndrome do intestino irritável. Então, por exemplo, geralmente, né, uma forma de excluir, né, essa associação é se a pessoa tiver diarreia, mas sem a dor abdominal, não é síndrome do intestino irritável. A mesma coisa a constipação. Se ela estiver constipada, mas daqui a pouco passa e também ela não está com dor associada, né, com dor abdominal associada, não é síndrome do intestino irritável, provavelmente, porque a dor é um achado realmente que é presente nesse quadro clínico. Ah, você que está assistindo o vídeo, né, este ó, moletom aqui que eu estou usando, inclusive ele tem capuz, né? Tem os bolsos aqui. Você pode ter um igualzinho a esse aqui. Tem também outras opções, camisetas também. Aqui embaixo tem uma estante de produtos. Ou na descrição do vídeo tem a minha lojinha, né, o link da lojinha virtual. Vai lá, compra, tá? Porque inclusive o Show Açúcar tem a ver com esse assunto aqui também, tá? Porque eu vou chegar lá, né, da questão da nutrição em relação com esse quadro. Olha só, vocês viram que eu falei sobre diarreia, constipação. Então, existe algo, né, que envolve esse quadro clínico, que é a variabilidade dos sintomas. Então, não é algo tão simples de fechar o diagnóstico também por conta disso. Porque às vezes a pessoa está de um jeito, daqui a pouco o sintoma é outro. Então, por isso que às vezes pode gerar, né, essa demora um pouquinho para fechar um diagnóstico. E por isso que tem que ter um acompanhamento profissional, né, inclusive para ter esse diagnóstico, porque precisa ter um acompanhamento para que o profissional vá descartando, né, outras possibilidades, né, para que assim fique mais fácil de chegar, né, com critério à possibilidade de ser realmente a síndrome do intestino irritável. Outro ponto é que a pessoa geralmente piora, né, o quadro em situações de estresse. Não é à toa que eu falei, né, que tem uma comunicação do eixo cérebro-intestino. Então, se a pessoa está estressada, isso já é uma questão, né, que é ruim para o seu cérebro, né? E isso vai impactar também negativamente no seu intestino. E quando você impacta o intestino de forma negativa, você piora a microbiota intestinal. E eu falei já aqui, né, alterações de microbiota, tanto qualitativa quanto, né, de forma quantitativa, é também algo que interfere aí, né, para ter, né, a síndrome do intestino irritável. E, de acordo com o que eu havia já adiantado, né, a relação com a nutrição existe. Então, às vezes, a pessoa também pode piorar o quadro dependendo da dieta. Às vezes, alguns alimentos podem gerar gatilho para gerar mais distensão abdominal, mais dor abdominal e dentre outras questões de alterações, né, gastrointestinais. Então, obviamente que uma pessoa que tenha a síndrome do intestino irritável precisa ter um acompanhamento com o nutricionista também. Além de, né, acompanhamento médico, né, mas acompanhamento com o nutricionista também para essa questão da alimentação. Porque o controle alimentar é fundamental para evitar
a piora dos sintomas. Então, o que você pode fazer pela alimentação para não ficar consumindo alimentos que dão gatilho para mais estufamento abdominal? Porque se você não cuida disso, você vai comer qualquer coisa, vai gerar mais gases, mais estufamento, mais dor. Então você vai ficar com um quadro e só com os sintomas, com aquelas sensações ruins. Então o que você pode fazer para aliviar, né? Para você ter uma melhor qualidade de vida? O cuidado com a sua nutrição é importante. Então compartilhe esse vídeo, porque certamente pessoas podem se interessar com mais informações aí, né? Então compartilhe. E quando eu falei da associação dessa estampa aqui, show açúcar, é porque, né, o açúcar é só um exemplozinho aí de algo que pode ser um gatilho para gerar, né, estufamento abdominal. É lógico que é importante, né, avaliar a individualidade de cada pessoa, mas geralmente, né, produtos alimentícios com açúcar não vão ser bem indicados por questões de saúde, né, de um modo geral, mas no quadro da síndrome do intestino irritável, o açúcar ele pode piorar ali a questão da produção de gases, estufamento abdominal, dor abdominal. Então, tem aí essa estampa aqui, né, associado com o tema desse vídeo aqui também. E aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se inscreva, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.